Já parou para pensar por que aquele carro antigo do seu avô continua firme e forte, enquanto o modelo moderno do seu vizinho já vive dando dor de cabeça? Imagine veículos de décadas passadas, projetados com tanta robustez que parecem feitos para durar para sempre. Máquinas que olham para a ideia de vida útil curta e apenas riem, frutos de uma época em que a verdadeira qualidade falava mais alto do que a pressa de produzir em massa. Hoje, vamos explorar 10 lendas das estradas criadas para rodar sem parar, ano após ano. Alguns desses clássicos já passaram dos 800 mil quilômetros e continuam acelerando como se ainda estivessem no auge. Então, prepare-se, porque esta viagem pelo universo dos carros que desafiam o tempo promete surpreender, e se você já teve um veículo que simplesmente se recusava a parar, vai se identificar de imediato. Na 10ª posição, temos o Mercedes-Benz W123, fabricado entre 1976 e 1985. No fim da década de 70, a Mercedes resolveu seguir um caminho totalmente fora da lógica comercial. Construiu um carro como se estivesse erguendo um abrigo nuclear, quando um simples galpão já seria mais do que suficiente. O W123 não foi apenas feito para durar, mas sim para atravessar gerações, e, de certa forma, ele realmente conseguiu. Em pontos estratégicos, usaram quase o dobro de metal do necessário. As portas tinham o peso de um capô moderno, e a carroceria era tão robusta que dava a impressão de suportar até impactos extremos. Exagero? Talvez, mas não muito. No Marrocos, ainda hoje muitos desses modelos circulam como táxis, rodando com mais de 960 mil quilômetros no motor original. O segredo estava na filosofia. A Mercedes investia sem medir custos em qualidade. Cada peça era levada ao limite em testes, e depois, reforçada ainda mais. Os motores a diesel, como o lendário 1617, eram pura mecânica, sem turbocompressores ou eletrônica frágil, simples, resistentes e praticamente indestrutíveis. Funcionavam com tanta tranquilidade que manter velocidade de estrada parecia um passeio leve para eles. O curioso é que a marca praticamente não lucrava com o W123, já que o gasto com materiais e desenvolvimento era altíssimo. Era como se, por um momento, a Mercedes tivesse esquecido de ser uma empresa com fins lucrativos e decidido oferecer carros para durar a vida toda. Até o sistema de travamento central a vácuo era tão superdimensionado que parecia equipamento de nave espacial. Hoje, ter um W123 bem cuidado é como possuir um tesouro, quase impossível de quebrar e tão confiável que muitos donos garantem. Depois dos primeiros 320 mil quilômetros, ele começa a rodar ainda melhor, como se só aí tivesse realmente acordado para a vida. Na 9ª posição, está o Honda Accord de terceira geração, produzido entre 1986 e 1989. Nos anos 80, a Honda parecia aquele aluno dedicado que não aceitava menos do que a nota máxima e ainda elevava o padrão para todos os outros. Enquanto algumas montadoras norte-americanas cortavam custos como se estivessem numa corrida contra o relógio, os engenheiros da Honda passavam horas em reuniões, discutindo até o formato ideal da rosca de um simples parafuso do banco. O conceito era claro: fabricar de forma impecável, porque para a marca, acionar a garantia era quase uma ofensa. Dizem que um painel rangendo tirava o sono de alguns projetistas. O resultado foi um sedã médio capaz de enfrentar praticamente qualquer desafio, talvez só não resistisse a um meteoro direto, embora o motor provavelmente ainda tentasse funcionar depois. Os conjuntos mecânicos eram um exemplo de simplicidade inteligente, um sistema de injeção fácil de entender até para mecânicos amadores, nada de eletrônica frágil ou sensores delicados, apenas eficiência pura e mecânica. As transmissões manuais eram tão precisas quanto um relógio suíço, e até as automáticas demonstravam o mesmo cuidado construtivo. Muitos donos relatavam percursos acima de 480 mil quilômetros, mantendo apenas trocas regulares de óleo e, de vez em quando, a substituição da correia dentada. O grande diferencial desses Accord estava na obsessão pelos detalhes. As dobradiças das portas eram tão resistentes que chegavam a parecer exagero. As borrachas de vedação duravam décadas, e até os porta-copos adicionados posteriormente foram testados para resistir a mais de 100 mil usos. Quem faria algo assim? A Honda dos anos 80, claro. Prova dessa resistência está em países onde os carros são usados até literalmente não poderem mais rodar. Em Cuba, esses Accords são tratados como relíquias, e engana os mecânicos os apelidaram de carros para sempre, por aguentarem condições que derrubariam até veículos off-road. E se, após 640 mil quilômetros, algo eventualmente quebrar, a simplicidade das peças permite consertos rápidos apenas com algumas ferramentas e paciência.
Na oitava posição, temos o Jeep Cherokee XJ, produzido entre 1984 e 2001. Quando os engenheiros da AMC começaram o projeto no início dos anos 80, parecia que eles tinham decidido ignorar qualquer ideia de moderação. Em vez de criar apenas mais um utilitário comum, deram vida a um verdadeiro manifesto sobre rodas contra a obsolescência programada. O XJ não era apenas resistente, foi concebido para atravessar qualquer cenário extremo e, depois, ainda seguir rodando entre os destroços. O segredo estava na carroceria monobloco. Pode soar simples, mas isso tornava mais leve, rígido e durável do que muitos SUVs com chassi sobre longarinas. Era como um tanque dobrado em origami, impossível na teoria, mas brilhante na prática. O icônico motor 6 cilindros em linha de 4 litros parecia não conhecer o conceito de desgaste. Superar os 480 mil quilômetros era rotina, muitas vezes com uma manutenção mínima. Nada de eletrônica complicada ou sistemas 4x4 cheios de modos off-road que ninguém usaria, apenas uma caixa de transferência simples, eixos rígidos e altura de sobra para encarar pedras e obstáculos sem esforço. O sistema de arrefecimento era tão generoso que daria conta até de um reator industrial. As transmissões eram tão robustas que continuavam funcionando mesmo depois de sofrer danos sérios. Com o tempo, o XJ conquistou uma legião de fãs apaixonados, conhecidos como XJ Mafia, que trocam histórias de Cherokees com mais de 800 mil quilômetros como pescadores trocam relatos de grandes capturas, com a diferença de que, aqui, tudo é verdade. Até o Serviço Postal dos Estados Unidos adquiriu milhares de unidades para entregas em áreas remotas, porque precisavam de algo que simplesmente não quebrasse. Décadas depois, muitos ainda estão ativos, mesmo após capotamentos, enchentes, danos pesados e estradas impossíveis. Hoje, encontrar um XJ bem conservado é quase como achar uma lenda viva, embora, provavelmente, mais difícil de derrotar do que um unicórnio. Na sétima posição, está o Ford Crown Victoria, fabricado entre 1992 e 2011. Ele era como a barata do mundo automotivo, só que vestido com uniforme de patrulha. Ao que tudo indica, a pergunta que guiou o projeto foi: como criar um carro que aguente o uso mais extremo, 24 horas por dia, todos os dias, durante anos? A resposta veio na forma de um sedã praticamente indestrutível, capaz de suportar abusos que fariam muitos outros veículos desistirem rapidamente. As forças policiais não o escolhiam pela velocidade ou agilidade, mas porque era possível bater de frente, engatar a ré e continuar a perseguição como se nada tivesse acontecido. Com chassi do tipo longarina, ele era basicamente um caminhão disfarçado de carro executivo. O motor V8 de 4,6 litros rodava com tanta tranquilidade que cruzar rodovias por horas parecia um passeio leve. Mas o brilho do Crown Vic estava nos detalhes muitas vezes ignorados. Um sistema de arrefecimento preparado para longos períodos ligado sem sair do lugar, elétrica robusta o suficiente para alimentar equipamentos de comunicação e luzes especiais, e uma suspensão que suportava tranquilamente policiais carregados de equipamento saltando sobre calçadas em alta velocidade. Até a transmissão era tão resistente que, a cada 160 mil quilômetros extras sem manutenção, provavelmente havia comemoração no setor de engenharia. O mais impressionante é que, quando as viaturas eram aposentadas com cerca de 240 mil quilômetros de serviço intenso, o carro ainda tinha muita vida útil. Companhias de táxi compravam esses modelos e rodavam quase outros 500 mil quilômetros, antes de repassá-los para particulares que, muitas vezes, ainda extraíam mais 320 mil quilômetros. Alguns chegaram perto de 1 milhão de quilômetros e continuam levando passageiros. Quando a Ford encerrou a produção em 2011, várias corporações fizeram estoque para mantê-los rodando por muitos anos. Mais de uma década depois, muitos ainda estão na ativa, confiáveis, resistentes e familiares como aquele par de sapatos preferido, só que pesando mais de 1,5 toneladas e com um V8 sob o capô. Se um dia o mundo acabar, é quase certo que um Crown Victoria estará circulando em algum lugar, provavelmente um ex-carro de polícia, e, sem dúvida, ainda funcionando. Na sexta posição, está o Volvo 240, produzido entre 1974 e 1993. A história conta que tudo começou numa reunião onde alguém sugeriu: vamos criar um carro mais seguro que um bunker e mais confiável que a própria gravidade. E, de fato, os engenheiros levaram isso ao pé da letra. O Volvo 240 não era apenas um automóvel, era praticamente um monumento sueco à ideia de que, bom o suficiente, é inimigo de absolutamente perfeito.
A filosofia era simples: construir tudo com pelo menos o triplo da resistência necessária e, só por garantia, acrescentar ainda mais aço. O resultado foi um carro que podia até parecer um refrigerador sobre rodas, mas com a solidez de um cofre. Os motores B21 e B23 eram tão robustos que, segundo histórias, podiam até ser esquecidos sem óleo até travar, e, depois de reparados, continuavam funcionando por anos. Com manutenção básica, chegavam facilmente aos 640 mil quilômetros, alguns ultrapassavam os 800 mil, e há registros de unidades que passaram de 1 milhão de quilômetros. O segredo estava na simplicidade. Enquanto outros fabricantes enchiam seus modelos de eletrônica, a Volvo mantinha a mecânica clássica, com sistemas de injeção que qualquer pessoa minimamente prática poderia entender, câmbios manuais precisos como o mecanismo de um rifle e automáticos lentos, mas praticamente indestrutíveis. O aquecedor parecia capaz de esquentar uma casa inteira, e os bancos, projetados com a ajuda de ortopedistas, tratavam conforto como um direito básico. Tudo era pensado para ser consertado com ferramentas simples, mesmo por quem conhecia mecânica apenas de livros. Na segurança, estava décadas à frente, lonas de deformação, cintos de 3 pontos e carroceria reforçada, enquanto outros ainda discutiam se cinto era realmente necessário. O 240 se tornou referência de proteção, adorado por seguradoras, pais de família e mecânicos que apreciavam sua facilidade de reparo. Já os donos de postos de combustível, esses não se animavam tanto, já que o carro aparecia basicamente só para abastecer. Hoje, o Volvo 240 é quase um símbolo daqueles que não ligam para velocidade, aparência ou status, apenas querem um carro que ligue todas as manhãs até o fim dos tempos. Em cidades como Portland ou Berkeley, há inúmeros exemplares amassados, transmitindo silenciosamente: eu poderia trocar de carro, mas para quê, se este provavelmente vai viver mais do que eu? E, sinceramente, faz sentido. Na quinta posição, está a Toyota Hilux, produzida entre 1979 e 1995. Nos anos 80, a Toyota observava as picapes norte-americanas abandonando cedo a batalha contra o desgaste, como quem diz, segura o meu saque, decidiu criar algo completamente diferente. O resultado não foi apenas um veículo utilitário, mas sim o equivalente automotivo daquele amigo que nunca fica doente, não reclama e aparece no trabalho no horário mesmo durante um furacão de categoria 5. A Hilux redefiniu o significado de feita para durar para sempre. A fama de indestrutível se tornou tão grande que o programa britânico Top Gear tentou, de propósito, destruí-la. Eles a afundaram no mar, incendiaram, derrubaram de um guindaste, atingiram com bola de demolição, colocaram sobre um prédio que foi explodido, e, ainda assim, depois de alguns ajustes com ferramentas básicas, o motor voltou a funcionar. Nada de truques televisivos, apenas o retrato fiel do que esse modelo era capaz de enfrentar. O segredo estava na filosofia Kaizen da Toyota: melhorar constantemente e eliminar qualquer falha sem concessões. Cada problema identificado levava a um redesenho, e cada solicitação de garantia era vista como uma ofensa pessoal ao engenheiro responsável. Os motores 22R e 22R eram o ápice da simplicidade combinada à resistência. Correntes no lugar de correias, injeção direta e sistemas de arrefecimento capazes de manter a temperatura até rebocando uma casa no calor extremo do Vale da Morte. Mas o verdadeiro trunfo da Hilux estava na versatilidade, um verdadeiro canivete suíço sobre rodas. Transportar meia tonelada de concreto? Sem dificuldade. Cruzar um rio? Tranquilamente. Sobreviver em regiões de conflito? Comprovadamente sim, tanto que se tornou o veículo não oficial de muitas áreas instáveis ao redor do mundo, justamente por não desistir. Em locais onde peças de reposição eram mais raras que lágrimas de unicórnio, continuava funcionando com uma manutenção que, muitas vezes, se resumia à esperança e algumas marteladas. O chassi era tão resistente que poderia servir de base para uma ponte, e as molas pareciam ter sido projetadas para aguentar uma missão lunar. Até o enferrujamento avançava devagar, como se tivesse respeito pela durabilidade do resto do veículo. Hoje, encontrar uma Hilux dessa geração em bom estado é como achar ouro, só que o ouro, convenhamos, é bem mais fácil de destruir. Na quarta posição, está o Chevrolet Suburban, produzido entre 1973 e 1991. Antes de os SUVs se transformarem em minivans disfarçadas para famílias que não queriam admitir que eram minivans, existia essa geração do Suburban.
E ela não era apenas resistente, parecia ter sido projetada para um cenário pós-apocalíptico, onde peças de reposição seriam improvisadas a partir de sucata e pura determinação. Essencialmente, era um bunker ambulante com janelas. Por baixo, o Suburban dessa época era, na prática, uma picape que havia comido bem e ganhado ainda mais força. O chassi era tão robusto que provavelmente poderia sustentar um pequeno prédio. As chapas de metal da carroceria eram tão espessas que pequenas batidas deixavam marcas mais parecidas com cicatrizes do que com danos. Sob o capô, trabalhavam o Small Block 350 ou o Big Block 454, não eram motores de alta rotação, mas sim monstros de torque, capazes de arrancar uma árvore do chão sem esforço. O sistema de tração integral era completamente mecânico, bastava acionar a alavanca, as engrenagens se encaixavam, e o carro estava pronto para cruzar qualquer tipo de terreno. As transmissões, fosse a automática de 3 marchas, praticamente indestrutível, ou a manual, que exigia força de gorila para trocar, pareciam eternas. A parte elétrica era tão simples que se consertava com uma lâmpada de teste e bom senso. Sem módulos eletrônicos, sem sensores frágeis, sem dores de cabeça desnecessárias. Esses Suburbans eram feitos para trabalho de verdade, não para levar bolas de futebol e caixinhas de suco. Empresas de construção, companhias petrolíferas, fazendas e órgãos governamentais compravam aos milhares, porque transportavam até 9 pessoas com equipamentos por terrenos que fariam até uma cabra montesa hesitar. Muitos exemplares dessa geração ainda estão ativos em fazendas, com mais de 800 mil quilômetros rodados, puxando, carregando e se recusando a parar. O interior era simples e funcional, com bancos de vinil laváveis com mangueira, painéis metálicos imunes ao sol e comandos grandes o suficiente para serem usados com luvas de trabalho. Quanto ao tamanho, enorme, estacionar um Suburban era mais parecido com atracar um navio no porto. Mas cabia de tudo: folhas de compensado, uma moto pequena, ou até, teoricamente, a família inteira de um desafeto. Hoje, essa geração do Suburban é cultuada por quem quer um veículo que simplesmente cumpra a função, sem frescura, sem delicadeza, mas com a eficiência bruta de uma marreta. Na terceira posição, está o Dodge Ram com motor Cummins, produzido entre 1989 e 1993. Naquela época, a Dodge tomou uma decisão que, à primeira vista, parecia quase insana: pegar um motor de uso pesado, projetado para operar ininterruptamente nas condições mais extremas, e instalá-lo em uma picape de uso civil. Os 6 cilindros em linha turbodiesel de 5,9 litros da Cummins não era apenas resistente, ele vinha de aplicações onde uma falha mecânica poderia causar prejuízos enormes. Colocá-lo num veículo particular era como entregar a um pai de subúrbio uma motosserra de padrão industrial, exagerado, mas absolutamente eficaz. Em termos de aparência, essa primeira geração de Ram com motor Cummins não ganhava prêmios de beleza. O interior era dominado por plásticos e pela boa vontade do motorista, e o conforto de rodagem lembrava mais um trator ou um banco de madeira de feira. Mas nada disso importava, porque o conjunto mecânico era praticamente imortal. Em serviços comerciais, esse motor era projetado para ultrapassar 1.500.000 km, em uma picape, mais leve e menos exigida, atingia 500.000 km ainda acordando. A receita era simples: sistema de combustível totalmente mecânico, com a bomba injetora Bosch P7100, capaz de funcionar tanto com diesel comum quanto com óleo de cozinha filtrado. Nada de eletrônica sensível ou sistemas de pós-tratamento frágeis, apenas injeção precisa e confiável. O turbocompressor tinha dimensões conservadoras, priorizando durabilidade em vez de potência máxima. Essa picape criou até um mercado paralelo. Muitas Rams enferrujadas e quase sucateadas eram compradas apenas pelo motor, que era transplantado para modelos mais novos. Mesmo unidades com câmbio quebrado, chassi corroído e interior destruído valiam mais do que o próprio veículo completo, tudo por causa do propulsor. O câmbio manual Getrag 360, vindo do segmento de caminhões médios, trabalhava na picape praticamente sem esforço. A transmissão automática era o elo fraco, mas podia ser reforçada para lidar sem problemas com o torque monstruoso do Cummins. Com o passar dos anos, peças ao redor do motor podiam se desgastar, mas o bloco seguia firme, acumulando casos documentados de mais de 1 milhão de quilômetros com componentes internos originais. Entre entusiastas, 12 válvulas Cummins ainda é sinônimo de máquina indestrutível. A Dodge queria apenas aumentar as vendas, e acabou criando, sem querer, um ícone da mecânica eterna.
Na segunda posição, está o Mercedes-Benz Classe W126, produzido entre 1979 e 1991. Na sua concepção, parecia que a palavra economizar simplesmente não existia no vocabulário da marca. Este carro não era apenas uma limusine de luxo, era um manifesto de engenharia feito de aço e couro, criado para declarar guerra a qualquer falha mecânica. O W126 nasceu quando engenheiros alemães receberam um orçamento praticamente ilimitado e a missão de fabricar o melhor automóvel do mundo, sem concessões. O nível de refinamento chegava perto da obsessão. As portas se fechavam com um clac sólido e preciso, digno de cofre, que fazia outros modelos de luxo soarem frágeis. A pintura era uma verdadeira obra de arte. Primer, base e camadas de cor e verniz tão resistente que parecia capaz de sobreviver até a um desastre nuclear. A carroceria totalmente galvanizada mantinha a ferrugem como algo tão raro quanto encontrar um bilionário modesto. Sob o capô, havia motores, 6 cilindros em linha ou V8, montados com tolerâncias tão precisas que se dizia serem montados em ambientes quase cirúrgicos. Esses propulsores não eram feitos para explosões de potência, mas para rodar por horas a fio a 130 km por hora sem qualquer esforço. O lendário diesel 1617 aceitava praticamente qualquer combustível inflamável e, em muitos casos, ultrapassava gerações de proprietários. Os motores a gasolina também eram quase indestrutíveis, com vários exemplares superando 800 mil quilômetros com manutenção regular. O sistema de ar-condicionado parecia tratar o conforto térmico como um direito humano, com redundância em peças, fusíveis de reserva e um labirinto de linhas a vácuo que poderia confundir até um chefe de massas. Mesmo quando algo falhava, as soluções de contingência eram tantas que muitas vezes o motorista nem percebia. A suspensão, com autonivelamento e distribuição de carga, era tão avançada que fazia até modelos da Rolls-Royce da época parecerem rústicos. O curioso é que a Mercedes perdia dinheiro em cada unidade vendida. O gasto com materiais, o cuidado nos processos e o perfeccionismo absoluto eram irracionais do ponto de vista comercial, quase como se a empresa tivesse criado uma fundação beneficente para produzir carros imortais. Hoje, um W126 bem cuidado não é apenas um clássico, mas um símbolo vivo de uma era em que os engenheiros tinham liberdade total, sem interferência dos contadores. Em diversos países emergentes, ainda é possível vê-los como táxis de luxo, muitos já com perto de 1 milhão de quilômetros, rodando suavemente como verdadeiros aristocratas mecânicos que simplesmente se recusam a aceitar a aposentadoria. No topo da lista está a lendária Série 60 do Toyota Land Cruiser, modelos FJ60 e FJ62, produzida entre 1980 e 1990. E, para falar a verdade, não existe nada que chegue perto dela. Esse veículo não foi apenas projetado para durar para sempre, mas para fazer isso atravessando o deserto do Saara, cruzando rios e escalando montanhas que fariam até uma cabra montesa pensar duas vezes. A Toyota não simplesmente reforçou o Land Cruiser, é como se o tivesse desenvolvido para um planeta onde avarias mecânicas simplesmente não existissem. O FJ60 e o FJ62 nasceram de décadas de experiência em identificar e eliminar pontos fracos nas condições mais extremas do planeta. Os motores 6 cilindros em linha 2F e 3FE não eram potentes, mas funcionavam como equipamentos agrícolas disfarçados de automóveis. Rodavam com tanta tranquilidade que manter velocidade de estrada para eles era como pedir a um lutador de sumo para levantar uma xícara de café. 400 mil quilômetros eram comuns, 600 mil não surpreendiam, e há registros de unidades ultrapassando 1 milhão de quilômetros com motor original. Mas o segredo não estava só no propulsor. Cada componente era projetado para funcionar onde o mecânico mais próximo poderia estar a 800 km de distância e as únicas ferramentas disponíveis fossem pedras e força de vontade. O câmbio manual era tão resistente que poderia servir como âncora de barco. A caixa de transferência era mais simples que um martelo e 2 vezes mais confiável. Os eixos poderiam equipar máquinas de construção pesada, e até as dobradiças das portas eram propositalmente superdimensionadas. Não à toa, a Série 60 se tornou o veículo preferido das Nações Unidas para missões nas regiões mais inóspitas do planeta. Seja em zonas de conflito, áreas devastadas por desastres naturais ou operações humanitárias, esses Land Cruiser sobreviveram a tudo: tiros, explosões, quedas montanha abaixo e travessias submersas, e ainda continuavam rodando.
Em partes da África, onde muitos veículos falham em poucas horas de uso intenso, ainda é possível ver Série 60 em serviço décadas após o fim da produção. A beleza estava na simplicidade, tudo mecânico, sem computadores e sem eletrônica sensível, apenas engenharia robusta, fácil de consertar com ferramentas básicas e conhecimento prático. O sistema de arrefecimento aguentava o calor extremo do Vale da Morte, e a parte elétrica era tão simples que um adolescente habilidoso poderia refazê-la do zero. Cada detalhe era acessível, reparável e construído num padrão de qualidade que hoje seria considerado inviável financeiramente. A Toyota chegou a perder dinheiro em cada unidade vendida, porque se recusava a comprometer a durabilidade, como se fabricasse esses carros pensando na própria família em caso de apocalipse. Hoje, um FJ60 ou FJ62 bem conservado vale tanto quanto ouro, só que o ouro é mais macio e muito menos útil. Esses jipes deixaram há muito tempo de ser apenas meios de transporte e se tornaram o símbolo máximo da imortalidade mecânica. São o parâmetro pelo qual todos os outros veículos confiáveis são medidos, e continuam vencendo essa comparação. E assim chegamos ao fim da nossa seleção dos 10 carros antigos feitos para durar para sempre, muitos deles provando isso dia após dia, seja nas ruas ou nos cantos mais remotos do mundo. Qual desses clássicos indestrutíveis você já teve ou sempre sonhou em ter? E, mais importante, você tem uma história de um carro que simplesmente se recusou a parar? Conta aí nos comentários, adoramos ouvir relatos de máquinas que desafiam a lógica da vida útil. E se curtiu esse mergulho nos veículos mais resistentes da história automotiva, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais histórias sobre carros que o tempo esqueceu, mas que continuam rodando sem parar.